nós falamos, querido, no primeiro domingo de janeiro, assim que eu voltei de viagem, se eu me recordo bem, sobre a unidade da igreja. E nessa noite eu quero falar sobre esse assunto ainda, dando continuidade. Eu espero que eu consiga encerrar. Quero falar sobre a unidade da igreja, parte 2. Amém? 2 Coríntios, nós leremos 11, 12, 13 e 14. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Vivam em paz. E o Deus de paz estará com vocês. Verso 12. Saúdem uns aos outros com ósculo santo, ou nessa versão que estamos lendo, com um beijo santo. O ósculo é um beijo. Todos os santos lhe enviam saudações. 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Queridos, como nós falamos em alguns cultos anteriores, a comunhão, a unidade da igreja, ela só é possível com a ajuda do Espírito Santo. A palavra comunhão, ela vem do grego chamado koinonia. E o que significa a koinonia? A koinonia, ela é uma participação de algo indivisível. É quando todos pertencem a uma única coisa, a mesma coisa. Então a gente pode entender, quando nós falamos da unidade da igreja, a comunhão como uma coisa só, comunhão e a unidade da igreja. Por quê? Porque nós temos algo em comum. Isso é uma igreja que tem unidade, é quando ela tem algo em comum. Amém? Atos capítulo 2, verso 4 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nesse ano de 2020, querido, eu acredito que para nós que somos líderes dessa igreja, os pastores, o corpo de presbíteros, o nosso maior desafio, querido, é trazer a unidade para a igreja. Esse é o maior desafio. A igreja primitiva, ela sempre foi um modelo para a igreja atual, para a igreja contemporânea, porque a igreja primitiva, ela de fato é um modelo da igreja que Cristo projetou. E com o passar do tempo, a igreja pós-moderna, ela se distanciou muito da realidade que Cristo projetou. Posso te falar uma coisa? Você sabia que a ideia de Cristo, ao desenvolver a igreja, ao criar a igreja, seja lá como você queira usar o termo, não era a ideia de megatemplos como a gente tem hoje. Você sabia disso? A ideia de Jesus nunca foi que a gente construísse megatemplos para 1000 pessoas, estádios. Você sabia disso, sim ou não? Quem aqui já congregou em igreja com 1000 pessoas, 2000 pessoas? Quem já congregou? Então você vai saber muito bem o que eu estou querendo dizer, porque quando você congrega numa igreja dessa, é muito difícil você estar conectado com essa igreja. Você tem amizade com um irmão, com outro, mas é uma igreja que muito provavelmente tem uma lista grande de eventos, sim ou não? Ela tem uma agenda extensa de eventos. Você muito pouco consegue ter contato com o pastor da igreja. Você vai ter contato com o auxiliar do auxiliar do auxiliar do pastor. Estou falando alguma mentira? Então Jesus, ele na sua matriz, o modelo que ele deixa da igreja primitiva, por que ela começou de casa em casa? Porque a ideia era que houvesse comunhão, relacionamento, afeto. E aí a gente vai percebendo que com o passar do tempo a gente foi construindo impérios cada vez mais. E quando eu falo a gente, eu me refiro ao ser humano. Então a minha visão hoje de uma igreja onde eu possa assistir o meu povo é uma igreja para no máximo 500 pessoas, porque passou disso, o trabalho pastoral ele fica desgastante. O trabalho pastoral ele fica praticamente impossível de ser realizado da maneira que eu entendo que ele deva ser realizado. Então hoje nós temos aqui uma capacidade para 150 pessoas. E tem pessoas que eu ainda não consegui ir na casa delas. Tem pessoas que eu ainda não consegui ir lá.
Eu não sei qual é a cor do sofá, eu não sei se ela gosta de suco de maracujá, se ela gosta de Coca-Cola. Tem ovelhas que amam me ver pregar, que me abraçam com tanto amor no final do culto e diz: bispo, o senhor é uma bênção, bispo, como eu te amo, como eu amo a bispa, como a Lolô e vocês são importantes, mas a gente não conseguiu ainda. Então essa é a proposta da igreja primitiva, essa comunhão, a unidade da igreja. Atos capítulo 2, 42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma igreja séria, uma igreja cristocêntrica, não é uma igreja pautada em eventos, é uma igreja pautada na relação, no relacionamento, na comunhão dos seus membros. Por isso, querido, você precisa entender que a única maneira de você crescer, amadurecer e ser um cristão saudável está no relacionamento. Se você não se relacionar com as pessoas que estão aqui dentro, se você não tiver um relacionamento pós-culto, porque o que é o culto? O culto é esse ambiente que nós estamos inseridos de ajuntamento. Diga comigo, ajuntamento. Então, nesse ajuntamento, Deus ele dá uma palavra e cada um volta para sua casa. E o que vai fazer sentido nesse ajuntamento é o que a gente constrói de relacionamento durante a semana. É quando eu ligo para um, é quando eu recebo uma mensagem do outro, é quando eu sei que o cara está desempregado e eu estou ali intercedendo. Eu falo: cara, não desanima não, Deus vai te abrir essa porta. É quando eu sei que o casal, o amigo meu, está passando por um problema no casamento, no relacionamento, os filhos estão nas drogas, ou enfim, alguma situação está acontecendo e eu estou constantemente em contato com essa pessoa. E isso é comunhão. A Bíblia diz, Atos 2,42, eles perseveravam na doutrina apostólica e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, querido, a unidade ela acontece quando nós temos algo em comum. E o que nos une aqui essa noite? A igreja. Essa igreja, esse ajuntamento, essa placa é o que nos une. Para quê? Para a gente ter um lugar em comum. Amém? Eu quero ler Atos 2,42 para você, do versículo 42 em diante até o 47, só para a gente poder fazer aqui uma explanação. Tá dando alguns picos aqui no som, filho. Eu não sei se é alguma coisa na mesa aí. Tá indo e voltando. Depois vê isso para mim. 2,42 está aqui já. Olha o que diz. Eles se dedicavam ao ensino dos... Olha no telão e diga comigo. Eles se dedicavam ao ensino dos... e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade todos os dias. Era só terça e quinta? Era todos os... Eles continuavam a se reunir no pátio do templo. A igreja primitiva ela não tinha como cultura o domingo ser do Senhor. Todos os dias era do Senhor. Eles se reuniam no pátio do templo na segunda e oravam. Na terça eles se reuniam e o que... Irmão, eu lembro que quando eu era do mundo... Posso falar isso aqui? Quando eu era no mundo, irmão, eu era doidinho para alguém me ligar, mandar uma mensagem para a gente saber qual ia ser o rolê. Quem já passou por isso aqui? Essa era a vibe. Era segunda-feira, eu falei, caramba, nenhum parceiro ligou ainda, meu. Não, nem que for ficar na esquina ali, trocando uma ideia, batendo papo, sim ou não? Aqui eles tinham mais ou menos o mesmo propósito. Segunda-feira, o que vai acontecer hoje lá no pátio do templo? Eu não sei. Pode ser aí que o Jean vai vir com um violão, e nós vamos começar a cantar e vai todo mundo queimar na presença. Mas e na terça-feira? Não sei. Pode ser que venha o Felipe aí, Deus falou uma palavra no coração dele, ele vai querer vir compartilhar, nós vamos queimar. E na quinta-feira? Na quinta-feira pode ser que vai vir as irmãs que faz os bolos aí, e nós vamos tudo comer e dar glória, e vai ser uma bênção. E na quinta, o que vai... Ixi, na quinta-feira pode ser que venha o pastor Márcio aí, ele vai vir com algo que Deus está dando para... E na sexta? Na sexta nós temos que estar junto. Para quê? Para a gente chorar, para a gente cantar, para a gente se alegrar. E assim eles perseveravam. A unidade da igreja é algo importante. E a Bíblia diz, todos os dias eles se reuniam no templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições.
Você precisa entender, querido, que isso é uma parte importante. Você não constrói amizade na mesa comendo pizza, amém? A amizade profunda, ela se constrói no momento de crise, no momento de dificuldade. É quando eu estou passando por uma adversidade que eu não posso te oferecer nada e você decide se aproximar de mim. Agora, no momento de pizza, de comida, de comunhão, é onde você gera relacionamento. E isso é muito importante. Eles partiam pão em suas casas e participavam das refeições juntos com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E aí o que diz no final do texto? E o Senhor lhes acrescentava todos os que iam sendo salvos. Então, queridos, você precisa entender isso. Quem me ouve, diga amém. Você que é minha ovelhinha, você que se alimenta desse aprisco, você que é filho, é Deus que vai acrescentar. Pastor Fábio, Pri, a gente não tem que se desesperar. A gente só tem que preocupar-se em manter-se fiel. Enquanto, querido, o louvor estava tocando aqui, eu estava vendo a movimentação dos obreiros, os meninos da fotografia, olhando para cada um de vocês. Irmão, veio um temor sobre o meu coração. Eu comecei a olhar para cada um, tudo arrumadinho, cada um na sua função, fazendo, trabalhando, servindo. Eu olhei para minha esposa assim e falei, meu amor, que responsabilidade. E a coisa, queridos, que quando eu levantei minhas mãos e orei ao Senhor, eu falei para Deus, Deus, me ajude a permanecer fiel, me ajude a continuar sendo um referencial para esse rebanho, que a minha vida não seja motivo de escândalo para aqueles que são de Cristo. E aí, querido, a gente vai perceber que era o Senhor que acrescentava. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 12, através de Paulo, que a igreja é o corpo de Cristo e que esse corpo é formado de diferentes membros. Então você precisa entender que cada um na sua particularidade forma o corpo, amém? Então a gente falou, querido, sobre alguns aspectos da unidade da igreja na semana passada, e eu não quero me ater aqui, eu quero adiantar. A unidade se evidencia através das vivências do mandamento que a gente recebe do Senhor de reciprocidade. Tem um mandamento que diz assim, amar uns aos... Mas você sabia que tem pelo menos mais uns 10 mandamentos? Além de amar uns aos outros? Você sabia que a gente deve amar e honrar uns aos outros? Você sabia que a gente deve servir uns aos outros, como Gálatas 5,13 diz que a gente foi chamado para servir uns aos outros mediante o amor? Você sabia que Efésios 5,21 diz que a gente deve se sujeitar uns aos outros? Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz que a gente deve suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Irmão, o que a gente vê de pessoas que têm um problema na igreja, se insatisfaz com alguma coisa, acontece qualquer problema, a pessoa ela sai da igreja. Hoje é mais fácil você ficar com indireta no Facebook do que sentar com a pessoa para resolver a questão. Sim ou não? Eu estou falando alguma besteira? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá legal o som? Colossenses capítulo 3,16 diz que a gente deve instruir uns aos outros e aconselhar uns aos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Aí tem gente que só pega na Bíblia aquele primeiro, amar uns aos outros. Diga comigo assim, ó, tem bem mais. A Bíblia ensina em Romanos 15, 14 que a gente deve admoestar uns aos outros. 1 Pedro 4, versículo 9 diz que a gente deve ser hospitaleiros uns com os outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 diz que a gente deve consolar uns aos outros e edificar uns aos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz que a gente deve levar as cargas uns dos outros. Então olhe para mim, por gentileza, e redobre sua atenção. Ser igreja é muito mais do que você fazer parte da DAP. Ser igreja é muito mais do que você vir aqui num culto de domingo e ouvir uma palavra. Ser igreja está falando a respeito de relacionamento, de comunhão com as pessoas. O quanto eu me relaciono, o quanto eu me dou, o quanto eu me entrego. Ô bispo, mas eu fui traído. Bispo, eu fui enganado. Ô querido, então pede para Jesus recolher você. Você vai ter problema, irmão. Eu queria que você fosse tão bom. Posso falar aqui?
Eu queria que você fosse tão bom para pedir perdão, irmão, como você é bom. Eu queria que você fosse tão bom, irmão, para perdoar como você é bom para se ofender com os outros. Você já parou para pensar, querido, que quando você se queixa que alguém te ofende, você já ofendeu alguém? É que a gente não para pensar nisso. Posso falar uma coisa sim ou não? Nessa semana, hoje é domingo, eu vou falar dessa semana, de segunda para cá. Qual foi a pessoa que você encorajou e deu uma palavra de encorajamento para ela, uma palavra de motivação? Seja tua esposa, seja teu amigo do trabalho, seja teu filho, seja teu marido, de encorajamento. Fala assim, cara, como você é bom em tal coisa, cara, como você arrebenta. Eu tenho olhado para os meninos dessa igreja aqui, meu coração ele só tem se enchido disso. Pode preparar para mim, pastor, pode sim. Meu coração só tem se enchido disso. De gratidão, de olhar e falar assim, cara, eu preciso encorajar cada vez mais essa galera. Esses meninos são uma bênção, os pastores da igreja são uma bênção. Eu tô olhando assim, queridos, e o meu coração ele tem se inclinado, ele tem ardido a isso. Eu tenho olhado assim, eu só sinto gratidão quando eu olho para cada um de vocês. Relacionamento. A Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 14, que a gente deve lavar os pés uns dos outros. Isso é forte, irmão. Sabe o que significa lavar os pés uns dos outros, irmão? Diga comigo assim, humildade. João 13,14 diz, pois bem, se eu sendo o Senhor e Mestre de vocês, eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então o segredo está no relacionamento, diga relacionamento. Só que tem algumas coisas, querido, que impedem, diga comigo, impedem. Pode ser melhor, diga impede. Pode ser melhor, diga comigo, impedem. Tem algumas coisas, querido, que impedem o relacionamento da igreja. Vou pregar chique assim hoje, amém, queridos? Tem algumas coisas que estão impedindo o relacionamento da igreja. Eu quero falar sobre alguns motivos. Redobre sua atenção agora, por gentileza. Tem algumas pessoas que elas estão criando um empecilho para se relacionar. A palavra de Deus, ela ordena, diga comigo, ordena o relacionamento. Só que nós não estamos cumprindo essa ordenança de nos relacionarmos. Porque muitas vezes nós temos inventado desculpas. Mas segundo a palavra, o que tem impedido a unidade da igreja? Eu quero falar para você dos nossos motivos. Tem pessoas que têm colocado e gerado motivos. Primeiro, tem pessoas que se negam a viver em unidade porque elas dizem que isso é uma direção de Deus. Você acredita nisso? Tem pessoas que dizem assim, bispo, não dá, eu não vou me relacionar porque Deus me deu uma direção. Tem algumas pessoas que são corajosas ao ponto de dizer assim, Deus me deu uma direção, bispo. Mesmo que isso vá contra todos os princípios da Bíblia e da palavra de Deus. Aí a pessoa ela é capaz de fazer, sabe o quê? Ela é capaz de usar a Bíblia a favor de um sentimento egoísta que ela tem. E aí ela vai lá em Eclesiastes capítulo 3 e diz assim, bispo, tem um tempo determinado para todas as coisas. E essa pessoa não se relaciona. Essa pessoa não se envolve. Porque ela diz assim, bispo, tem tempo de amar e tempo de afastar. Tem tempo de colher e tem tempo de plantar. Aí a pessoa, ela se feriu com alguém machucou ela foi traída. Irmão, já aconteceu o caso da pessoa sair da igreja porque foram cobrar a cantina dela. Se fere, Patrícia, porque a pessoa ela fica inventando desculpas para ela mesma. Tiago, as pessoas não querem se relacionar, por quê? Porque um dia foram feridas, um dia elas foram machucadas, e elas vão inventando desculpas para não cumprir o mandamento do quê? De se unir, de se conectar. Tem pessoas hoje que estão aqui nessa noite, deixa o Espírito Santo falar o teu coração, você se propõe a isso?
Santo falar ao teu coração. Tem pessoas que não vivem aquilo que eram para elas viverem porque elas estão desanimadas. Elas não estão com disposição interior de aprofundar relacionamento. É aquela pessoa que diz assim: bispo, eu só quero ir para o culto, receber a palavra e ir para casa. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é ser igreja. Ser igreja é você desenvolver, diga comigo, aprofundar relacionamento. Posso falar isso aqui? Eu posso desmistificar um dos maiores mitos dentro da igreja moderna hoje? Da igreja evangélica? Posso sim ou não? Não, eu não vou falar isso não. Tem pessoa que diz assim, ó, isso aqui é uma cultura que se espalhou, irmão, e ela vai ser quebrada hoje, em nome de Jesus. Tem pessoa que fala assim, ó, bispo, hoje eu só vou pro culto para receber. Ô bispo, hoje eu só vou para receber. Você conhece alguém assim? E você agora é o quê? Pai de santo? Que conversa é essa, irmão? Não, eu vou pro culto para receber. Para receber o quê? Receber de Deus. Essas pessoas não querem se envolver com os irmãos. Sabe por quê? Porque ou ela pensa que ela não tem nada para repartir, nada para compartilhar, ou ela pensa que ela pode se ferir de novo. O que mais tem aqui, querido, no nosso meio, são pessoas que veio ferida de outra igreja. Aí talvez a igreja que você congregou, a igreja que você participou, é uma igreja que teve vários problemas. É uma igreja que teve diversas situações. E aí você, com medo de se ferir de novo, você vem e senta aqui e mentindo para você mesmo, você diz assim, bispo, eu só quero vir aqui na DAP para receber de Deus. Você não está cumprindo, por causa de alguma ferida que aconteceu lá no passado, algo que Deus está ordenando, a comunhão. São pessoas que têm medo de abrir as gavetas das suas emoções, de pôr os seus medos para fora. Sabe, irmão, o problema é esse, a gente às vezes vai colocando expectativa demais nas pessoas. Uma das coisas que eu gosto mais hoje de fazer é receber quem vai às vezes me chamar em casa de bermuda, às vezes sem camiseta. Já teve situação de gente me chamar lá, eu sair de bermudinha assim, irmão, sem camiseta. O senhor vai falar, nossa, bispo. É, irmão, o bispo é igual a você, tem pelo no sovaco também, tem a barriguinha saliente. Usa bermuda também. Amém? Qual que é o próximo motivo de pessoas que não querem cumprir esse mandamento de viver em comunhão? Diga comigo, mágoa. São pessoas que, por terem experimentado de maneira que se entregaram, de maneira sincera, em outros relacionamentos, em outro tempo, elas viveram em unidade, foram pessoas que vieram de igreja em células, e elas se conectavam na célula, participavam do encontro, pregava, cantava, ministrava, fazia. Aí essas pessoas foram magoadas, se decepcionaram, e essas pessoas, para se precaver, para se proteger, elas não se jogam mais de corpo e alma nos relacionamentos. São pessoas que procuram tomar cuidado nas relações, elas não se entregam mais de corpo e alma. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, não é porque você foi enganado lá atrás que você vai ser de novo. E também, querido, não é porque você não foi aqui que você não vai ser lá na frente. Agora a questão é o seguinte, você precisa fazer a conta se a maneira como você quer viver é a certa ou a maneira como a palavra te ordena. Eu conversava com a minha esposa e eu estava pregando ela, porque eu testo o sermão antes de pregar aqui, irmão. Eu prego para minha esposa. Ela falou, meu amor, você vai pregar sobre a igreja? E se vier alguém de fora precisando receber uma palavra de vitória? Eu falei, se converte primeiro, aí depois Deus dá a vitória. Se eu fosse Deus, eu ia fazer assim. Ainda bem que eu não sou Deus, né, irmão? Se fosse Deus, matava uns, né, irmão? Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero muito que você seja abençoado, amém? Mas eu quero muito que você se converta também. Eu quero muito que você, querido, tenha uma vida que vale a pena ser imitada. Uma vida digna de ser seguida. Tem pessoas, irmão, que não vivem a ordenança, Jane, do que Deus mandou para elas viver por causa do orgulho. Diga comigo, orgulho.
Pessoas que não reconhecem suas necessidades e dificuldades próprias. São pessoas autossuficientes. São pessoas que elas talvez olham aqui e dizem assim, ninguém está à altura para poder me ajudar. Quem esteve no café de alinhamento hoje viu como eu honrei a vida do pastor Francisco. Eu não fiz aquilo por média. É porque, querido, a gente precisa olhar, por exemplo, na vida do pastor Márcio. Quantas vezes, irmão, o pastor Márcio talvez teria idade para ser meu pai. Eu nunca vi ele me chamar pelo nome. Ele sempre, bispo, o senhor que é dessa maneira. Está aqui o pastor Diego, o pastor Fábio. Os dois estão mais próximos da minha idade, mas o pastor Márcio, com idade talvez para ser meu pai, um homem formado, bem casado. Ele olha para mim, me chama de senhor, diz daquilo. Eu sempre olho para ele e digo assim, pastor, quando eu estiver indo por um caminho errado, quando eu estiver fazendo alguma coisa que você vê que Deus não está comigo, por favor, fala comigo, me corrige. Porque eu reconheço a unção que tem sobre a vida dele como um ancião, no bom sentido da palavra, como um homem experimentado, como um homem que já viveu muitas coisas, como um homem que pode me sentar hoje, mesmo sendo bispo dessa igreja, porque a vida dele baliza isso. Ele é um homem bem casado, um homem que cria os filhos no caminho do Senhor, um homem que tem um testemunho, uma história de vida. E muitas vezes a gente, por orgulho, a gente deixa de viver o que Deus está mandando a gente viver. Quantas vezes eu olho pastor Fábio, pastor Diego, eu chamo esses homens que são da minha confiança, que fazem parte do meu presbitério, eu digo assim, cara, se vocês verem que alguma coisa está fora do trilho, vocês precisam me falar. E às vezes a gente vem para a igreja, não, só vim para receber uma palavra de Deus. E por isso que nada muda. Por quê? Porque você vem para ouvir uma palavra de Deus e você não quer se submeter ao conselho de homens. Porque é fácil a gente acreditar no Deus dos homens, sim ou não? Quem é que acredita no Deus dos homens? Mas você precisa acreditar também nos homens de Deus. E muitas vezes por causa do orgulho, a gente fica com dificuldade para se relacionar. Porque às vezes a gente, não, eu tenho um padrão de vida melhor, a minha casa é mais bonita, a minha roupa não é. Eu visto Zara, eu visto Dudalina, eu visto Polo, Ralph Lauren, eu uso Armani, pô, e o cara tá ali com a camisetinha da Dibs lá, meu. Não, pô, que é isso? Provérbios capítulo 30, versículo 12 diz, há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. É aquela pessoa orgulhosa. É aquela pessoa que acha... Posso falar uma coisa para você? Sabe o que eu acho? Isso aqui é uma coisa minha, uma interpretação minha. Olhe para mim, por favor. Eu acho que quando o diabo pensou que ele podia fazer o trono dele acima do trono de Deus, sabe o que ele pensou? Ele falou assim, cara, o céu está pequeno demais para mim, eu vou pôr para quebrar com um negócio grande. Sabe o que eu acho interessante na paternidade? Eu tenho um filho de 13 anos, vai fazer 14 agora. Eu tenho uma filha de 6 anos. É que um pai, ele sempre vai ser pai. Tem algum filho hoje aqui que se formou e o seu pai não se formou? Tem alguém aqui? Tem algum filho aqui que tem um carro, seu pai não tem carro? Tem algum filho aqui que hoje está numa condição muito melhor que a do seu pai? Só que quando você chega na casa do seu pai, você é o quê? Querido, para a paternidade, quando eu olho para essa visão, eu percebo o seguinte, cara, você está aqui hoje, por quê? Porque o nosso desejo é que você cresça mais que o pastor da igreja, que você ganhe mais dinheiro, que você vá mais longe, que você faça tudo, mas pastor, por que eu preciso ter uma igreja, bispo? Porque não importa o quanto você cresça, não importa o quanto Deus te exalte, não importa o quanto a sua vida cresça, você precisa ter um lugar para voltar e pedir a bênção, e pedir a palavra de Deus sobre o seu coração, e pedir uma bênção sobre a sua vida. Irmão, quando eu chego na casa da minha mãe, eu sou bispo, irmão, eu estou bem estabelecido, eu sou uma pessoa independente. Quando eu chego na casa da minha mãe, o pastor Fábio já foi almoçar lá, a minha mãe fala para mim assim, ei Joe, pianinho aqui, viu? Cadê minha irmã? Minha cunhada está aqui, é assim ou não é, Joe? Bota para quebrar. E sabe o que eu amo a casa da minha mãe? Posso contar um segredo para você aqui? Sabe por que eu amo a casa da minha mãe? Porque lá eu não sou bispo, lá eu sou filho. Lá, irmão, minha mãe joga o chinelo em mim, eu acho tão legal isso aí, eu fico atazanando ela. Sabe aquela coisa de filho? Quem é filho aqui sabe essa coisa gostosa. Você sabe que a mãe não gosta que você fica beliscando, mas é tão bom o tempero da casa da mãe. Aí você vai, tira um pedaço da carne, você vai, belisca salado, e ela fica avisando, e daqui a pouco você, toma uma chinelada. Lá eu posso ficar, irmão, sem camiseta,
Lá eu sou filho. Lá a minha humanidade se manifesta. E o problema, sabe qual que é? A religião tirou sua humanidade. Você veste a sua roupa de crente para vir no culto de domingo, todo mundo olha para você e diz, nossa, olha que crente top. E quando você volta com as suas frustrações, com as suas tristezas, com a sua mazela para casa. Sendo que Deus, Ele quer nos curar nos relacionamentos. Diga aleluia por isso. Provérbios 18:1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Tem pessoas, querido, que deixam de viver a comunhão que Jesus ordenou por causa do egoísmo. Simples. As pessoas não querem se relacionar. Essa pessoa, ela quer viver de maneira solitária, só que Deus pensa diferente. Salmo 68, capítulo 68, versículo 5 e 6, diz assim, que Deus é pai de órfãos e juiz de viúva, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Aleluia! Tem pessoas, irmãos, que o motivo dela para não viver em comunhão é a descrença. Tem uns que não creem que isso seja assim. Ele diz assim, não, eu posso falar isso aqui? Ele diz assim, não, Deus, não, bispo, eu posso servir Deus em casa. Conversava com o Renan hoje sobre isso, na sala pastoral. São pessoas que criam um dia que viver em comunidade, viver entre irmãos era uma bênção, mas por causa de alguns problemas, ela começou a virar uma pessoa descrente. Irmão, quantas pessoas já passaram por aqui que hoje você fala de igreja para elas, você fala para essas pessoas de comunhão, de irmão, de comer uma pizza, de tomar um sorvete com o irmão, de tomar um açaí depois do culto, essas pessoas estão feridas. Elas estão descrentes do relacionamento. Você vai ver, querido, que hoje as pessoas elas passam mais tempo nas redes sociais. Quantos amigos você tem que você fala mais com ele pela internet do que pessoalmente? E a amizade assim vai ficar pro resto da vida. Me pergunte por quê? Porque você não vai ter alguém para te confrontar na tua cara quando você erra. Já percebeu, irmão? Por que tem tanta gente que gosta de gato, gosta de cachorro? Eu tenho muita desconfiança, querido, com quem tem um amor doentio por animais. Eu fico muito preocupado porque ela coloca uma projeção em cima do animal. Geralmente pessoas, eu não estou falando aqui do amor, querido, que você tem que sentir por um bichinho. Cachorro é bênção demais, gato, iguana, calopsita, papagaio. Meu sogro recentemente, né, meu amor? Ficou mal de saúde. Já tem 82 anos. O papagainho dele, ele não vigiou, voou pro quintal da vizinha, o cachorro veio, devorou o bichinho. E ele sofreu muito, porque se apegou. Isso é um amor natural. Eu tive a opção de não ter mais animais, porque 2 cachorros que eu tive, quando morreram, eu senti muito. Então eu já não tenho mais coragem de ter bichinho, por esse motivo. Mas tem pessoas que elas têm um gato, elas têm um cachorro e elas projetam tudo aquilo. Já ouviu pessoas que chegam ao ponto de dizer que bicho vale mais? Que bicho vale mais? Que ser humano, que gente. Isso é uma loucura, irmão. São pessoas o quê? Descrente. Aí a pessoa ela pensa assim, não, bicho, sabe o que é? No céu a gente vai ter unidade. Mas aqui Deus inventou a igreja para a gente frequentar no fim de semana e a gente não ficar incomodando muito uns aos outros. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem vivido de maneira isolada, isso não é o evangelho que Cristo pregou. Porque ele diz assim, vocês têm que sujeitar uns aos outros, vocês têm que orar uns pelos outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão, que frequenta uma igreja, que é membro de uma igreja. Você tem orado pela dificuldade de algum irmão? Sabe, irmão, você acha que é uma obrigação só do pastor de orar por todas as necessidades da igreja? Já parou para pensar que tipo de igreja nós seríamos se vocês orassem uns pelos outros? Se vocês ajudassem uns aos outros? Se vocês se comprometessem e carregassem os fardos uns dos outros? Faz sentido isso, irmão? Aí Deus ele vai mostrar pra gente agora por que falta unidade.
2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Quando nós damos qualquer motivo para não viver em comunhão, para Deus não é válido. Para Deus não é válido. Por quê? Porque são motivos carnais. São motivos que a gente decide e toma pela carne. O que essa palavra de 2 Coríntios 13:13 está dizendo é que a unidade verdadeira é algo que somente o Espírito Santo pode gerar em nós. Por isso é praticável através dele. Alguém que não está cheio do Espírito Santo não consegue se relacionar, porque se a pessoa errou, ela não vai conseguir perdoar. Se a pessoa falhou com ela, ela não vai conseguir perdoar. Se alguém feriu, se alguém enganou, essa pessoa ela vai falar assim, mais um, fora da minha lista. Então por isso que esse texto de Coríntios 13 é poderoso, porque ele diz, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do é só através dele, irmão, que a gente consegue se relacionar. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Que é impossível você dizer que tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito e ao mesmo tempo não querer ter comunhão com o seu irmão. Porque é o Espírito que traz essa unidade, amém? Escute isso, irmão. Talvez você esteja estranhando um pouquinho a palavra e eu quero fazer questão de pregar ela bem pautadamente, para essa palavra penetrar o teu coração. Irmão, eu não acredito numa pessoa que diz que ama a Deus, mas ela está sem falar com o primo. Está sem falar com a esposa. Acontece umas tretas, né, irmão? Sim ou não? Só quem é casado aí diga ufa. Irmão, quem vive casado dá umas tretas, dá ou não dá? Irmão, eu venci minha esposa hoje, irmão. Hoje ela queria me escorraçar de qualquer jeito. Sabe quando a esposa está daquele jeito assim para te dar aquela chamada mesmo? E aí, irmão, eu sou esperto, eu venço pelo cansaço. E ela querendo me dar uma dura e eu querendo descansar no sofá, irmão. E ela querendo fazer eu lavar, passar e arrumar a casa. Eu não sei se a sua esposa tem essas coisas, mas a minha tem, no domingo ainda. Depois de um café de alinhamento. Põe para fazer faxina. E ela tava ali insistindo comigo, sabe? Aquela coisa de mulher, irmão. Você não me ajuda, você não faz, não sei o quê. E aí toda vez que ela terminava de falar, eu abraçava ela por trás, dava um beijo e falava assim, eu te amo, meu amor, você é uma benção. E aí eu fiquei passando ela nessa. Falei, nossa, meu amor, vai lavar teu cabelo hoje, você vai ficar gata, você vai estar gata no culto hoje. Aí dava um cheirinho nela, eu falava, meu amor, já estamos quase 3 horas da tarde, você ainda está cheirosa desse jeito, meu Deus, você é a melhor esposa do mundo. E vai vencendo pelo cansaço. Agora, irmão, o problema todo casal tem, sim ou não? Mas tem casal, irmão, que está aqui, posso falar uma coisa para você? Você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem falar com a esposa. Aí não tem como você falar que você ama a Deus. Porque o Espírito Santo, ele gera isso em você, a comunhão. Então não adianta, irmão, você falar que tem comunhão com Jesus, tem comunhão com o Espírito Santo, tem comunhão com Deus, mas você não tem comunhão com as pessoas. Posso falar uma coisa para você, irmão? Jesus, ele deixou o perdão para você, para fazer bem para você, não é para quem você perdoa. Vou repetir isso aqui. Jesus deixou o perdão para você, para te fazer bem, não é para fazer bem para quem você perdoa. Porque quando você perdoa alguém, sabe o que você está dizendo assim? Cara, eu não estou carregando mais o que ele fez comigo. Então, irmão, eu estava falando para minha esposa hoje. Eu falei assim, ó, eu e algumas pessoas, eu tenho um abismo de diferença de algumas pessoas. Tem pessoas que saíram dessa igreja aqui, e eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo aí, e às vezes você pode pensar que o meu coração está comprometido com você, e não está. Se eu te ver na rua, eu vou te abraçar e te beijar. Sabe por quê? Porque eu tenho maturidade, eu estou resolvido. Quem saiu daqui me caluniou, me xingou, me chamou de ladrão, fez, o problema é elas que estão carregando. Por quê, bispo? Porque eu já liberei, diga aleluia. Agora, irmão, quando você está carregando aquela pessoa... Posso falar isso aqui? Tá, sabe quando a gente começa a carregar aquela pessoa que nos fez mal, falou mal da gente, caluniou, disse, fez, me traiu, me feriu, me enganou? A gente que é casado é mais ou menos isso. Quando você não perdoa alguém, você está trazendo aquela pessoa para o meio da tua cama. Por quê? Porque
porque você não perdoa. E constantemente você fica trazendo ela na sua mente. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Pessoas que têm dificuldade em se relacionar na igreja, posso falar isso aqui para você, sim ou não? São pessoas que têm uma comunhão deficiente com Deus. Tem uma frase que você já deve ter postado e que você acha lindo. O costume de falar com Deus faz a gente falar diferente com as pessoas. Quem já compartilhou, quem já viu essa frase? Pessoas que costumam falar com Deus falam diferente com as pessoas. E você precisa entender isso, pessoas. As pessoas que têm comunhão com Deus, elas têm comunhão com os outros. Irmão, é uma coisa incrível. Eu estava conversando com o Renan, pastor Márcio, tantos outros aqui, irmão, que vieram de outras igrejas, que passam por igrejas e que, sabe, irmão, entram em sites, lugares e tem portas abertas. Por quê? Porque são pessoas que se relacionam. Se você vê Gálatas, querido, capítulo 5, você vai ver que a maioria dos dons que o Espírito Santo nos dá são frutos de relacionamento. Eu falava sobre isso hoje pela manhã, que um líder que gera resultados, ele precisa aprender, além de formar uma equipe, saber trabalhar com essa equipe. Porque tem pessoas que são muito boas. Quem aqui conhece gente que é boa? Levanta a mão. Eu conheço gente boa. Gente boa, gente boa. Quando eu falo de gente boa, é gente capaz, gente inteligente, gente com dinheiro, gente com visão. Quem conhece? Mas que você olha e fala assim, é um nojo. Você conhece alguém assim? É a pessoa que não tem o quê? Esse fruto do Espírito, ela não sabe viver em comunhão. É aquela pessoa que, ela é boa fazendo tal coisa, mas ela é um nojo, sai de perto, só ela não consegue se relacionar. Talvez muitas coisas que você ainda não conseguiu viver de resultados na sua vida, será que é porque você não sabe se relacionar direito com as pessoas? Será que você não é um pouco egoísta, um pouco teimoso? Tudo tem que ser no seu tempo, tudo tem que ser na sua hora, tudo tem que ser do seu jeito. Irmão, eu tinha umas crises aqui, posso confessar meu pecado aqui, sim ou não, irmão? Deixa eu aproveitar aqui que eu tô com o microfone, eu já vou abrir meu coração também, pode? Eu tinha lá atrás um costume, irmão. Não, vocês nunca tiveram isso, irmão. Isso é coisa de pastor só. Pastor meio desviado. Quando uma pessoa, querido, não me respondia, eu me tratava mais ou menos no WhatsApp, eu nem falava mais. Quem já teve isso aqui, irmão? Que bênção, só eu pequei com isso aqui até hoje. Vocês estão firmes, era vocês que tinham que estar pregando aqui, irmão. E aí fui aprendendo que a minha esposa era meu amor, o que é isso? Mas é ruim, não é, irmão? Você manda uma mensagem, a pessoa, e às vezes isso, e hoje, irmão, eu caio nisso direto, às vezes a pessoa manda mensagem, é muito corrida, é muito compromisso, aí eu não consigo responder a pessoa, aí sabe o que acontece? A pessoa se fecha, o coração dela se fecha, fala, pô, o bispo não me respondeu. A Catherine me mandou uma mensagem esses dias, irmão, eu fui ver depois de 2 dias, respondi no 3º, aí eu louvo a Deus pela maturidade sua, filha, aí me viu aqui, me deu um abraço, ô meu bispo. Porque sabe, querido, que a nossa vida é corrida. Mas tem pessoas que negam, querido, essa comunhão, por quê? Por causa de motivos banais. Será, queridos, que se, falando honestamente, gente, não está na hora da gente amadurecer, da gente começar a deixar um pouquinho de lado? Se você parar para ver na tua família, as pessoas que você trabalha, quantas vezes você tivesse um coração um pouquinho mais perdoador, um pouquinho mais generoso, um pouquinho mais de graça habitasse no seu coração, você viveria melhor. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, não leva tudo a ferro e fogo. Então tem coisas que impedem a nossa comunhão e nós precisamos estar atento a isso. Quem me ouve, diga amém. Esse aqui não é um ambiente que a gente precisa vir aqui para rodar, pular, fazer pirueta, se pendurar no teto e não. A gente precisa vir aqui, irmão, para mastigar com o cérebro a palavra. A gente precisa vir aqui, querido, para refletir como tem sido a nossa conduta como seres humanos. Escute isso, querido. É impossível, diga comigo, impossível ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito e não querer ter comunhão com o irmão. É impossível, irmão. A falta de unidade entre os irmãos revela que a nossa unidade com Deus está deficiente. O que pode afetar a minha unidade com Deus, o bispo? Isaías 59, versículo 2. Isaías vai responder o que impede a minha comunhão com Deus, o que deixa muitas vezes o céu fechado. Olha o que ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que vós não sejam ouvidos.
isso que Jesus disse a Pedro em João 13:8: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E por isso que ele disse aos discípulos em João 13:10: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais todo o resto está limpo. Então, querido, às vezes é um culto como esse, que você vai olhar e vai dizer assim: cara, eu preciso perdoar o meu irmão, eu preciso perdoar o meu tio, a minha tia, o meu parente. Isso muitas vezes é difícil, mas isso vai gerar o que? Níveis de relacionamento mais profundos. Tem pessoas que têm dificuldade com isso, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que nós estamos falando sobre isso? Eu não estou aqui pregando, irmão, esse sermão desavisado. Eu não estava lá, irmão, assistindo TV Globo, assistindo Discovery Channel. Eu falei assim: eu vou falar sobre unidade. Não, isso é um assunto pontual para os nossos dias. Relacionamento. Eu percebo, querido, que as pessoas que mais crescem dentro da igreja, as pessoas que mais crescem financeiramente, as pessoas que mais crescem espiritualmente, as pessoas que mais crescem emocionalmente, intelectualmente, são pessoas que se relacionam. Sabia, querido, que hoje talvez você pode estar passando o que você está passando, você poderia estar além de onde você está, se você se conectasse mais com as pessoas? O segredo está nas pessoas. Quantas portas me abriram, quantas coisas eu não conquistei, quantos degraus eu não subi por causa de pessoas. Só que eu e você precisamos entender, querido, que as pessoas vão errar com a gente. Diga isso para você mesmo: as pessoas vão errar comigo. Diga isso. Não, pode dizer mais alto. Diga assim: as pessoas vão errar comigo. Mas você erra com elas também. A gente erra, irmão. Quantas vezes eu já precisei chegar no pastor Diego e falar: pô, pastor, desculpa aí, cara. Pastor Márcio, me perdoa. Pastor Fábio. Chegar no Dinho, em alguém. Porque isso faz bem, irmão, reconhecer nossos erros. Amém? Tem pessoas que têm dificuldade. Sabe o que chega o cúmulo, irmão? Eu tive que anotar isso aqui para não esquecer nesse momento da pregação. Posso falar? Sabe o que eu já ouvi, irmão? Tem pessoa que chega o cúmulo de dizer assim: ô bispo, quando eu aceitei Jesus, eu já me arrependi de tudo. Não, bispo, no dia lá eu chorei, levantei minha mão, fui para frente lá, entreguei minha vida a Jesus. Eu me arrependi de tudo. Eu não preciso mais me arrepender. Olha o nível de entendimento de algumas pessoas. Não, eu já me arrependi lá, bispo. Eu aceitei Jesus. Jesus, ele mora na minha vida. Eu não preciso mais me arrepender. Diga comigo, isso não é verdade. Lucas 17, 3, 4. Põe para mim aí, filhão. Lucas 17. Se você quiser, anote isso para ler em casa depois. Lucas 17, do versículo 3 e 4. Diz assim, ó: se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa ele. Se o teu irmão pecar contra ti, o que você deve fazer? Você deve repreender ele. Sabe o que acontece muito? Posso falar isso aqui? Hein, Tati? Às vezes acontece isso. Ô, Lídia. Hein, Lucas? Eduardo? Às vezes a pessoa tem um problema com alguém, Patrícia. E aí a pessoa, ela vai procurar a amiga do WhatsApp. E ela vai falar assim: fulana, você nem sabe, a inimiga se levantou. Já é assim, né? O que a Bíblia está nos ensinando, irmão? Alguém pecou contra você? O que você tem que fazer? Repreende a pessoa. Isso é ser homem, isso é ser mulher, isso é ser um cristão maduro. Agora a nossa geração é a geração das indiretas, sim ou não? Acontece qualquer problema, irmão, no culto, eu já vou lá olhar no Facebook dos irmãos. Eu falo assim: eu quero pegar qualquer coisa, eu vou no Facebook da pessoa. Porque a pessoa se entrega, irmão, e é incrível como ela se entrega. Porque a alma fala o que o coração, e os dedos também escrevem o que o coração está cheio. Você acha que eu não vejo, irmão, quando você fica colocando frasezinha de pastor reformado lá? A gente ensina uma coisa, você vai e posta outra, é totalmente diferente. Aí a pessoa, irmão, em vez dela ir lá, não. O pastor Diego falhou comigo.
Aí sabe qual que é o problema da igreja hoje? Eu chamo o Fábio. Eu falo assim, ô Fabião, você não tá nem sabendo, ó. O Diegão deu uma mancada comigo, o cara é mó vacilão. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmão? Se o teu irmão pecar contra ti, o que você deve fazer? Repreender. Antes de perdoar, você vai chegar assim e vai falar, Diegão, é o seguinte, amigão, senta aqui, vamos zerar as coisas? Vamos resolver? Deixa eu te falar uma coisa, por que você agiu assim, cara? Você está errado. E aí, irmão, olha o que diz. Repreende, diga, repreende. Se ele... Você perdoa. Você tem que levar ele ao conhecimento do erro. Só que o problema é o quê? Por que a gente vê hoje, graças a Deus aqui, irmão, a gente corta pela raiz. Pessoa futriqueira, fofoqueira, aqui passa mal. Que a gente mata na unha. Aqui não tem isso, irmão. Pra glória de Deus. Aparece um ou outro, né, irmão? Sempre tem uns, né, que aparece. Que se infiltra ali. A gente corta. Por quê? Porque a gente entendeu essa cultura do quê? Da verdade. Se o meu irmão falhou comigo, irmão, chega, senta e resolve. Agora o que acontece em muitas das igrejas? O que vai virando o burburinho? Ah, o Felipe está chateado porque eu não dei uma oportunidade para ele pregar. Aí o pessoal vai sair, vai sentar para comer uma pizza. E ó, senta que lá vem a história. Ao invés de chegar e procurar a pessoa e falar assim, pô, bispo, eu estou aqui, estou fazendo, por que o senhor não me deu uma oportunidade? Quem está entendendo isso, irmão? Então, às vezes, o problema é esse. Tem pessoas que, às vezes, trazem problema para o pastor da igreja de um problema que ele teve com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C. Quem me ouve, diga amém. Quando, na verdade, irmão, nós precisamos resolver, diga, resolver os problemas. Só que agora tem uma coisinha que vai te machucar um pouco. Posso falar sim ou não? Fala ou não fala? Passa aí para o próximo versículo. 4. Se ele pecar com você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que você tem que fazer? Você está entendendo? Porque tem muita pessoa hoje que não quer fazer parte de igreja. Está entendendo, filho? Ô bispo, eu vou fazer parte de uma igreja onde o cara erra comigo 7 vezes e eu vou perdoar 7. Hoje a gente vive um nível de estresse tão grande que se a pessoa falha comigo uma vez, o que acontece? Diga comigo, ó. Já era. É faca na caveira. Não. Marquei com um cara 4... Irmão, você vai ver que as pessoas mais rígidas são as que menos controlam o resultado. As mais rígidas é aquela pessoa, não, eu marquei 4 horas, se é 4 e 5 eu já não quero saber. Não, a pessoa falhou comigo, deu mancada. Não, irmão, diga comigo, 7 vezes tem que perdoar. A gente não quer perdoar quem falha com a gente uma vez, já parou para perceber? Você conhece alguém? Olha para mim. Nós já vamos encerrar. Só quem conhece alguém. Olha para mim. Você conhece, Pamela, alguém? Fabiola. Que você foi amigo da pessoa. Você foi comer uma costela na Outback, você falou assim, não, eu amo sua vida, eu quero pagar essa costela. E se você me ama, você tem que levar lá para comer uma batata, uma cebola lá. Aí, irmão, a pessoa está num momento mal, Tati. Você pegou o telefone, a pessoa não procurou você, Tati. Você pegou o telefone e falou, fulano, você não está bem? Você se dedica, você empresta roupa, você empresta aquela maquiagem inegociável da Mary Kay, você fala, não, para ela eu vou emprestar. E aí quando você falha com a pessoa uma vez, você ajuda e está do lado, é amiga durante anos. Aí, Patrícia, quando essa pessoa falha, aliás, quando você falha com ela por algum motivo, uma vez, essa pessoa já não quer saber mais. Você conhece alguém assim? É que essa pessoa esqueceu de lembrar que durante todos esses anos você foi bom. E por causa de um erro, essa pessoa se afastou. Então é tempo da gente voltar a se humanizar, amém, irmão? Eu louvo a Deus por uma experiência que eu tive, que talvez muitos aqui não tiveram, que é crescer numa casa com 6 irmãos. Irmão, crescer, meu irmão está aqui. Irmão, pensa que hoje eu sou pastor dele, mas pensa que esse cara já me bateu. Irmão, já me enforcou, nós já saímos na mão. Eu apanhava, irmão, hoje eu pastoreio ele. Hoje ele olha para mim, irmão, a esposa está aqui. Eles me viam drogados. Eles me viam drogado por aí, me viam... Irmão,
gente teve vários e vários problemas. E aí, irmão, uma das coisas hoje que eu mais amo ouvir da boca dele, da esposa, da sobrinha, dessas meninas lindas que são como filhas para mim, é dizer assim: cara, você é uma referência para a minha vida. Tudo aquilo que passou, tudo aquilo que foi para trás, mano, esquece, hoje é um tempo novo. Sabe, irmão, nós precisamos entender o poder do perdão, da unidade da igreja. A igreja, ela vence quando ela se relaciona. Eu propus isso no domingo, quando eu preguei sobre esse tema. Sabe, irmão, você quer trocar de carro? Quem quer trocar de carro? Dá carona para alguém, mas não espera alguém precisar de carona, vai lá e procura alguém. Aí nesse dia eu preguei, parece que chegou uma coisa até meu ouvido, que teve um irmão que foi para casa debaixo de chuva. Talvez ninguém percebeu, e se esse irmão estiver aqui, você às vezes precisa passar por cima também do orgulho, amém? Procure, peça. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos instalar no nosso meio uma cultura do que é de verdade. Ninguém suporta mais viver na mentira, na hipocrisia, irmão. Nós queremos viver a verdade. Posso dizer uma coisa para você? Não fica me colocando num pedestal onde eu não posso estar, irmão. Eu não sou responsável pela expectativa que você gera em mim. Eu sou ser humano, eu sou sujeito à falha como você. E o problema é esse: muitas vezes o púlpito, o microfone tira a nossa humanidade. Eu posso marcar com você e não ir. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero louvar a Deus porque essa semana foi meu aniversário. Quanto carinho eu recebi. Algumas pessoas mensagem, outras presente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que são vingativas. Eu posso falar isso aqui? Tem pessoa que é vingativa. Ela diz assim: não, o bispo não me deu presente no meu aniversário, eu não vou presentear ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. São quase 100 pessoas nessa igreja. Ou seja, tem aniversário todo mês. Eu tenho vários filhos, eu tenho vários líderes, várias pessoas que eu amo. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui: eu não posso presentear todos. Tem mês que eu posso presentear um, tem mês que eu não posso. Por quê? Eu tenho filha, eu tenho conta para pagar, eu tenho leite. Minha filha, ela gosta de leite, como seu filho gosta também, de um Todzinho, de um Nestonzinho, de um Quick de morango. Eu tenho internet em casa para pagar também, irmão. Eu tenho água, eu tenho luz, tenho telefone. E a pessoa às vezes é vingativa: não, o bispo não. E a pessoa fala assim: não. Pessoas ressentidas, irmãos. A gente precisa, querido, quebrar isso, amém? E aí, irmão, para a gente encerrar, Jesus disse: se teu irmão pecar com você 7 vezes, e ele te pedir perdão as 7 vezes, quantas vezes você tem que perdoar? Aí em Mateus 18, 22, ele amplia o negócio, ele diz assim: e não te digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora eu pergunto uma coisa para você: quem quer fazer parte de uma igreja dessa? Deixa eu te fazer uma pergunta: quem quer ir para um culto para ouvir uma palavra como essa? Não é melhor você ir para uma outra igreja ou em qualquer outro lugar que vão dizer para você que você vai arrebentar, que vai dar tudo certo, que você é campeão, que sua vitória tem sabor de mel? O que eu estou querendo dizer para você nessa noite, sabe o que é? É que viver em comunidade vai te doer, vai te machucar, mas é o que vai te aperfeiçoar para ir morar no céu. Não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Você já falhou com alguém aqui? Então tem que pedir perdão. Já falharam com você? Tem que perdoar. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? É tempo de viver uma maturidade da parte de Deus. Você crê nisso? Sabe, irmão, eu olho para a Bíblia e eu percebo o seguinte: se Ele pede que a gente esteja disposto a perdoar alguém, sabe por quê? É porque Ele também está pronto a nos perdoar. Então, irmão, talvez você falhou com alguém e essa pessoa não está aqui para você pedir perdão para ela, mas eu quero te propor uma coisa: você vai primeiro pedir perdão a Deus. Sabe, irmão, a igreja, ela precisa estar blindada. A gente precisa entender a cultura da lealdade. Pode dizer uma coisa para você, sim ou não? Tem alguém aqui que tem um irmão terrível? Tem? Eu não sei você, mas eu cresci num ambiente com mais 5 irmãos. Comigo 6, Tati. Às vezes, irmão, eu olhava pro evangelista, meu irmão, e me dava uma ira, irmão. Eu queria pegar ele de qualquer jeito. Eu falava mal, eu dizia, mas quando alguém de fora vinha falar mal, o que acontece? Você fala: calma aí, o que você está falando, meu irmão? Sim ou não, irmão? E é isso que
a gente precisa aprender hoje como igreja. Eu tenho um problema com o Felipe, cara, eu posso até ficar meio assim com ele. Opa, calma aí, alguém vai vir de fora mexer, vai ter pau. Por quê? Porque é família. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está vindo aqui para se entreter no domingo, aqui não é lugar para você. Agora, se você quer fazer parte de uma família, onde você vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter pau, vai ter confusão, mas você está disposto a resolver, aqui é o seu lugar. Amém? Por que, irmão? Porque eu tive os problemas que eu tive. Quem aqui tem irmãos? Quem aqui tem pai, tem mãe? Quem aqui, irmão, já levou cintada do pai? Levanta a mão e diga eu. Diga assim, eu estou curado. Quem aqui já levou surra? Eu não estou falando, irmão, chinelada havaiana. Eu não estou falando isso. Eu estou falando aquela cintada que a sua mãe vai correndo atrás de você, derrubando tudo para pegar você. Quem já levou essa surra aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você mudou de casa? Foi morar na casa da vizinha? Não? Então deixa eu te dizer uma coisa. Quando o pastor pegar você de jeito também, toma vergonha na cara e para de ficar procurando igreja. Porque o filho aceita a correção do pai. Então eu quero dizer uma coisa para você. É tempo de você entender que aqui você não vem para se entreter. Você não vem para gostar da palavra. Você não vem para gostar do louvor. Aqui é uma família que você pertence. Independente do que acontecer, eu estou fechado com a minha família e acabou. É isso, irmão. É isso. É isso que nós temos que viver. Eu estou fechado com os meus. Então aqui dentro, irmão, a gente pode se pegar, amém? Vai acontecer, vai ter problema. Agora quando vem alguém de fora, irmão, tem que estar fechado. Se coloca de pé.